Olá, meu nome é Olaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar aqui na cidade de Caratinga e também na cidade de Manhuaçu e Inhapim, Minas Gerais. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre os adolescentes e as crianças difíceis e o amor cego. Dentro da perspectiva das constelações sistêmicas familiares, nós percebemos que muitos adolescentes difíceis, muitas crianças difíceis, elas possuem um amor muito profundo aos seus sistemas familiares. Muitas pessoas poderiam perguntar, mas como assim, Olaliene? Que amor profundo é esse de um adolescente, por exemplo, problemático, rebelde? Onde está esse amor? Então, Bert Hellinger ele percebeu que esse amor é um amor profundo, arcaico e inconsciente, e que muitas vezes um adolescente difícil ou uma criança difícil estão captando no sistema familiar um desequilíbrio que é dos pais. E esse adolescente ou essa criança se coloca de maneira inconsciente também a resolver esse problema que é lá de trás dos papais, das mamães. Nessa tentativa de ajudar esses pais, carregar um pedacinho desse fardo desses pais, esses adolescentes, eles estão desrespeitando ordens de hierarquia, porque eles se colocam como grandes diante dos pais, né? Resolvo para você, papai, divido com você sua dor. Ou eles também estão desrespeitando ordens de ajuda e de equilíbrio no dar e receber, porque os filhos não podem resolver questões dos pais, principalmente quando se trata dessas questões difíceis, do sofrimento paterno ou materno por determinadas situações. E quando um filho ele consegue captar a nível inconsciente um sofrimento dos pais, pode ser que esse filho ele venha a apresentar comportamentos disfuncionais e muitas vezes difíceis, inclusive de rebeldia, de autolesão, de automutilação e até adoecimentos psíquicos principalmente. Então, antes da gente pensar que um adolescente difícil, ele não ama seus pais, ele não é grato aos seus pais, nós precisamos tomar consciência que pode ser que a dinâmica que exista ali seja, na verdade, uma dinâmica de um profundo amor. Porém, um amor cego, um amor inconsciente que está violando as ordens da ajuda. Uma dessas ordens pode ser a ordem de que aquele filho está captando aquela dificuldade dos pais e está dando um leve para aqueles pais. É como se ficasse aqui, mamãe segurando uma pedra, papai segurando outra pedra, e aí vem o filho e eu ajudo vocês. Pode me dar um pedacinho aqui? Me dê um pouquinho dessa dor. Só que como isso é feito a nível inconsciente, aquele filho ele não resolve os problemas de fato. Muito pelo contrário, ele causa mais problemas, porque ele começa a carregar a vida com grande peso. E como que isso se dá? Como que esse grande peso se dá? Através de disfunções na aprendizagem, através de adoecimento daquele filho ou através de problemas com drogas, dificuldades de lidar com os relacionamentos, com frustração e tantas outras dinâmicas. Então tem um trecho de Bert Hellinger onde ele fala o seguinte pra gente, eu vou ler para vocês. A minha observação é a seguinte: toda criança age por amor, mesmo quando perturba, ela age por amor. Só é preciso encontrar o ponto onde está o amor. Eu dei um curso numa casa para adolescentes problemáticas para as garotas e os pais delas. Os educadores haviam me convidado e eu coloquei a constelação familiar das meninas na presença dos pais. Em todas as constelações existia a mesma dinâmica. É melhor eu desaparecer do que você. Ninguém tinha percebido antes como essas garotas amavam seus pais. Ou seja, a maneira daquelas garotas amarem os seus pais é a nível inconsciente dizendo para eles assim: é melhor eu desaparecer do que você. Porque aquelas garotas, elas captaram que os pais queriam desaparecer. Então, o inconsciente delas começaram a reagir de uma maneira a elas desaparecerem do que os pais. É como se fosse assim: papai, mamãe, eu vou no seu lugar.
Então elas começaram a apresentar problemas de comportamento, pensamentos suicidas, comportamentos de risco. Então Bert Hellinger complementa. Por exemplo, algumas são viciadas em drogas. Essa é uma forma de querer morrer para que o pai ou a mãe não partam. É lógico, gente, que quando a gente fala de constelação familiar, a gente não taxa como todo mundo que usa droga está querendo morrer no lugar do pai. Não é isso. Bert Hellinger, ele traz pra gente essa ideia aqui no livro, mas ele sempre nos alerta de que toda constelação precisa ser aberta e cada caso deve ser analisado no momento da constelação de acordo com o sistema da pessoa. Então não adianta a gente achar que todo mundo que tem problema com droga, todo filho que tem problema com droga, ele tá fazendo essa dinâmica, não. Cada caso é um caso. Bert Hellinger percebeu uma tendência dos adolescentes difíceis e das crianças difíceis estarem emaranhadas nessas questões dos pais. Uma das garotas havia se atirado do telhado. Na constelação, entretanto, ficou claro que o pai dela queria morrer. Quando se traz isso à luz, surgem possibilidades de cura, ou seja, quando os sujeitos eles tomam consciência dessas dinâmicas ocultas que fazem com que a gente tenha comportamentos, padrões, repetições difíceis na vida, quando a gente toma consciência disso, e essa é uma das possibilidades que a constelação traz, essa tomada de consciência, nós conseguimos abrir também aí outras possibilidades. Dentre essas possibilidades, possibilidade de cura, possibilidade de mudança de comportamento, de maior força, de maior abertura para novos padrões mais adaptativos. Então, a constelação familiar, ela não vem para resolver a questão, ela vem para mostrar o emaranhado e possibilitar a abertura para as mudanças que precisam e que podem acontecer. E aí, olha que interessante, o entrevistador, ele perguntou para o Bert Hellinger uma coisa muito interessante. Ele perguntou se as meninas, essas meninas aqui, se elas entenderam o que estava acontecendo. E aí o Bert Hellinger fala que algumas entenderam, mas com relação a duas meninas, tive a impressão de que o destino delas já estava traçado. Nesse caso, não convém continuar intervindo. Eu trouxe algo à luz, mas mais do que isso eu não devo fazer. Também seria tudo em vão. Se a realidade não ajuda, o que eu poderia ajudar? Da realidade quando é vista, se a realidade vem à luz, não é mais possível esquivar-se dela. Mesmo aqueles que a evitam já não são mais tão inocentes. Ou seja, às vezes numa constelação familiar, o campo sistêmico, ele mostra o emaranhado, ele traz à luz aquilo que estava obscuro no sistema familiar, aquela dinâmica oculta, mas muitas vezes o sujeito, diante daquela realidade, ele ainda se esquiva de fazer, às vezes, um movimento essencial, uma atitude trivial. E quando o sujeito, ele insiste em desver, né, em não querer ver aquele emaranhado ou tomar consciência daquilo, não é mais possível que ele se mantenha diante daquela dinâmica de maneira inocente. Ele não está mais inocente, mas não é possível o constelador fazer por ele o movimento. Então ele para ali, né? Isso é o essencial. Muitas vezes o que o constelador vai fazer é mostrar e se retirar. Então essa é a minha dica para que vocês pensem um pouquinho sobre os adolescentes difíceis, as crianças difíceis. Muitas vezes existem emaranhados de profundo amor dessas crianças e desses adolescentes para com seus sistemas familiares. Eu fico por aqui, gratidão a todos vocês.